Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo que, assim, não é um... É um vídeo que eu já tenho até dois deles no canal, mas não é um vídeo que as pessoas que me acompanham não é que não assistem, não é de repente um assunto, porque eu já falei em outros vídeos. Às vezes esse assunto vai interessar muito para quem tem ou quem passou por isso. Eu vim falar aqui como eu estou indo no meu tratamento da síndrome do pânico, que muita gente tem me perguntado. Eu recebo muito e-mail, muita mensagem no Facebook. E assim, o que eu mais fico feliz é que muita gente falando que meus vídeos estão ajudando eles, que eles sentem muita paz na hora de assistir, porque eles veem que eles não estão sozinhos nisso. Realmente, quando eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico, eu também sentia muito isso. Eu sentia muita paz em saber que eu não era a única. Não é que eu sou, né? Não é que eu queria que todo mundo tivesse isso. Mas só de eu saber que eu não era a única pessoa no mundo que tinha isso, que eu via que tinha tratamento, que eu via que as pessoas falavam que estavam se curando, então isso me deixava assim, mais confiante, né? Mais confiável, óbvio, né? Bom, eu já estou em tratamento para síndrome do pânico há quase 10 meses. Eu continuo tomando o remédio que o médico me passou, o amitriptilina, como muita gente sabe. Eu tomo 10 miligramas à noite e tomo 400 miligramas de vitamina de magnésio toda manhã. O magnésio ele ajuda muito, ele tem uma ação que ajuda muito no cérebro, tá? Eu não vou saber falar assim em termos médicos para vocês, mas ele é muito bom. Então, inicialmente meu tratamento seria de 6 meses, depois o médico estendeu para um ano. A única coisa que eu acho ruim no meu remédio é que ele me engordou. A mipitrilina, eu engordei 6 quilos com ela até agora. Tinha engordado até mais, mas eu fiz regime e acabei perdendo peso. Então, assim, mas foi um remédio que desde o início que eu tomo, ele, assim, foi o remédio ideal pra mim. Eu acho que ele me controlou totalmente, ele tirou minhas crises, tá? Eu fiz terapia também. Hoje em dia eu não faço mais terapia. A minha terapeuta, ela meio que me deu alta. Ela falou que se eu quisesse voltar lá uma vez por mês, tal, mas até porque, gente, eu fiz terapia privada. O governo aqui, ele me dá a terapia de graça, mas eu não quis fazer terapia com o terapeuta deles porque eu tinha muita confiança na minha terapeuta. Então, assim, era 60 libras por consulta, eu ia 2 vezes por semana, então, claro que fica pesado, né, no final do mês. Então, no início eu fiz isso, tá, gente? Foi um dinheiro muito bem empregado, não estou falando isso, foi um dinheiro muito bem empregado. Acho que ela mereceu, assim, cada centavo que eu paguei a ela. Mas depois foi ficando meio pesado pra mim. Então a gente foi diminuindo as consultas e graças a Deus eu fui melhorando. E agora eu só vou lá uma vez por mês, mais pra sentar e conversar com ela mesmo. Bom, eu me sinto totalmente. Eu não vou falar ainda 100%, mas eu me sinto 98% curada hoje em dia. Eu não tive mais crises de pânico. As minhas fobias quase que desapareceram completamente. Muito difícil eu ter alguma sensação de fobia, de eu estar num lugar e o lugar tá cheio, eu estar no metrô e eu sentir aquela, sabe, aquela fobia que a gente tem, que é aquele medo, né? Então, as fobias praticamente também desapareceram. Isso foi um trabalho da minha terapeuta, tá? Porque eu acho que as fobias elas só desaparecem mesmo com terapia, não tem remédio que vai te ajudar para isso. E hoje em dia eu me sinto assim, outra pessoa, como eu já falei em outros vídeos, eu me sinto uma pessoa até melhor, eu me sinto uma pessoa mais calma, eu me sinto uma pessoa, eu faço as coisas com mais prazer. Por quê? Porque eu faço as coisas mais devagar, vendo tudo. Então, assim, hoje em dia eu sinto mais prazer em fazer as coisas do que eu sentia antigamente, antes da síndrome. Eu li muitos livros sobre a síndrome do pânico, mas muitos, gente. Todos os livros que vocês imaginarem, assim, eu acho que eu li sobre a síndrome do pânico. Não todos, né? Mas muitos livros. E eu aprendi muita coisa nesses livros. Então eu anotei algumas coisinhas aqui no meu caderninho que eu queria passar pra vocês. Tá bom? A primeira coisa que eu aprendi, tanto na terapia quanto nos livros, é eu parar de me sentir vítima da vida.
eu tinha essa mania, gente. Eu achava que tudo acontecia comigo e nada acontecia com ninguém, entendeu? Então, assim, eu me colocava, todas as situações, eu me colocava em situação de vítima. Isso não é bom pra gente, sabe? A gente achar que o mundo tá conspirando contra a gente. Isso dá, assim, uma sensação terrível, né? Quando você só se coloca de vítima. E eu aprendi a sair dessa posição também com a terapia. Eu vi que não era assim as coisas, sabe? Eu não era vítima do mundo, né? Eu que estava me colocando ali como vítima do mundo. Uma vez uma menina me falou assim: ah, você tem síndrome do pânico, você tem medo do futuro, então você não acredita em Deus, né? Aí eu falei, não, lógico que eu acredito em Deus. Aí ela falou assim, não, as pessoas que acreditam em Deus, acreditam mesmo, tá, gente? Eu não tô falando, a gente acredita que Deus existe. Muita gente acredita que Deus existe, mas a pessoa não confia, né, as coisas em Deus. Ela falou, olha, toda pessoa que acredita em Deus, que tem Deus dentro dela, ela não tem medo do futuro. Porque a gente sabe que o futuro pertence a Deus. Então eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu falei, não, realmente, né? Por que eu vou ter medo de uma coisa desconhecida, que nem aconteceu ainda, se eu tenho Deus comigo, né? Se eu tenho Deus que eu sei que vai estar sempre do meu lado. Ele não vai deixar acontecer pior comigo. Uma coisa que eu reparei muito também na síndrome do pânico, e que até hoje eu ainda tenho um pouco isso, por a gente ser muito ansiosa, a gente sofre muito por precipitação. E na hora que a coisa realmente acontece, a gente vê que não foi tão ruim assim. O Max, quem me acompanha, que é meu marido, ele viajou pra Rússia semana passada, né, pra passar 15 dias pra resolver uns negócios lá. Gente, eu sofri uma semana antes desse homem ir. Eu fiquei sofrendo, falei, vou passar mal, vou acontecer isso, vou acontecer aquilo, vou não sei o quê. Aí minha cabeça voltou a dar aquela pirada de novo. E já tem 5 dias que o Max viajou e eu tô ótima. Então, assim, eu falei, gente, por que eu fiquei uma semana sofrendo? Sabe? Porque assim, gente, por isso que eu falo que eu me sinto 98% só, não 100%. Eu ainda tenho sintomas de ansiedade, eu ainda tenho aquela coisa do coração começar a disparar, mas como eu aprendi muitas técnicas já, eu mesma já me controlo. Mas é aquela ansiedade que eu acho que é até comum, que as pessoas têm, de dar aquela tremedeirinha, aquele frio na mão, o coração, sabe, disparando. Então, e, sabe, eu fiquei uma semana sofrendo por antecipação e na hora que a coisa aconteceu não foi tão ruim assim. Eu tô ótima, tô em casa, tô sozinha e tal, é ruim isso, mas não foi do jeito que eu imaginava, né? Que eu fosse ficar em casa chorando, desesperada. Não de saudade, gente. Claro, eu amo o Max, mas não é de saudade. Meu desespero era mesmo de estar sozinha em casa e alguma coisa me acontecer e não ter ninguém aqui pra me acudir. Então, quem tem síndrome do pânico vai me entender do que eu tô falando. Eu, assim, eu tô me libertando da ansiedade aos poucos, tá? Eu tô trabalhando muito pra isso. Eu trabalho muito minha cabeça pra isso. Eu leio muito pra isso. Porque acho que a ansiedade extrema, ela atrapalha muito a vida da gente, né? O simples fato, às vezes, antigamente, de eu ficar numa fila me dava ansiedade. De eu ficar num ponto de ônibus me dava ansiedade. Então, assim, a pessoa também não pode viver ansiosa 24 horas por dia, né? É terrível isso. E eu li no livro que pra gente aprender a se libertar da ansiedade, às vezes a gente tem que usar muitas crenças, tá? Tipo, você tem que lembrar que nós temos limitações. Todo ser humano tem limitação. A gente também não pode ficar se cobrando tanto. Mas a gente também tem que lembrar que a gente não é limitado. Nós não somos pessoas limitadas. Então a gente pode fazer muitas coisas que às vezes a gente se limita. Mas a gente também tem que lembrar que o nosso corpo tem limitações. Não é tudo também que a gente pensa que a gente vai poder. Gente, eu não vou aqui plantar bananeira hoje com 40 anos, porque eu já sei que meu corpo não aguenta, já que eu nunca preparei meu corpo para isso. Então eu sei que eu tenho uma limitação, né, para isso. Então a gente também não acho que a gente não pode ficar se culpando, nem se cobrando muito, sabe? Porque eu acho que todos nós temos essa coisa da limitação, mas também vamos lembrar que nós não somos pessoas limitadas, né? Outra coisa que eu aprendi foi parar de me apegar a detalhes
pequenos e desfavoráveis. E ficar com tendência à dúvida, sabe? Então, assim, eu parei de ficar me apegando a pequenos detalhes, que isso aí, cada detalhezinho que você se apega, gente, é pra gente que tem essa coisa, é mais um sofrimento, sabe? Então para de se pegar muito a detalhes, vamos relaxar mais. Hoje eu vivo assim, o que tiver que ser, será, sabe? Porque se eu ficar me pegando tudo quanto é detalhezinho, eu vou ficar louca. A insegurança que a gente tem, ela se manifesta em medo, fobia e pânico, né? E ela chega a um grau extremo que ela paralisa a pessoa de viver a própria vida. Então eu acho assim, o medo, a fobia e o pânico, eles vêm muito da insegurança, da incerteza que a gente tem do futuro, de culpas que a gente leva do passado, e quem tem isso acaba não vivendo nada do presente, porque a gente vive tanto o amanhã que o hoje a gente esquece, o hoje a gente fica só passando mal, né? Então eu acho que a gente também tem que, sabe, a terapia ajuda isso, você sentir mais segurança, você acreditar mais em você mesmo, pra gente parar de ter tantas dúvidas sobre o futuro, né? Porque, gente, futuro ninguém pode falar nada. Eu não posso chegar aqui hoje e falar pra vocês, olha, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, Não, não sou cartomante. E não. Então hoje em dia eu relaxo mesmo, sabe? Eu vivo um dia após o outro. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Alguém me perguntou num vídeo qual era a diferença de medo e fobia. Gente, o medo, ele é um temor proporcionado e compreensível, né? E ele tem uma causa objetiva. O medo, assim, é racional. A gente vê alguma coisa e a gente fica com medo. Você tá numa rua escura à noite e você fica com medo. Entendeu? Então é uma coisa compreensiva. Nossa, eu não quero andar sozinha de noite, tenho medo de acontecer alguma coisa, alguém vir me assaltar, tal. A fobia, ela é um temor desproporcional e irracional. E por quê? Porque às vezes a gente tem fobia de coisas que pra gente, né, a gente tem medo, como eu, por exemplo, gente, eu tinha fobia de ficar em casa fechada. Sim, a janela podia estar aberta, mas se eu trancasse a porta de casa me dava fobia, porque eu achava que eu estava presa dentro de casa. Então isso é um medo irracional, né, gente? Porque como é que uma pessoa vai ter medo de ficar dentro de casa com a porta fechada? Então eu não posso ver com a porta da minha casa aberta, né? Então é um medo, assim, irracional. E o medo, a gente se defende, né? Com ações, argumentos. A fobia, não. A única defesa que a gente tem é a fuga. Então a gente quer sair correndo do lugar assim, o mais rápido possível. A gente quer sair daquela situação. Isso aí, quando acontece isso com a gente, é fobia. Eu tive muitas fobias junto com a síndrome do pânico, praticamente todas com questão de claustrofobia, como eu já falei em outros vídeos, que é horrível, porque eu não conseguia respirar, né? Então aquilo mexia na minha mente, que realmente minha mente acreditava que eu não conseguia respirar, e eu tinha aquela sensação de não conseguir respirar, do meu coração acelerar, minha boca ficar seca. Então foi muito difícil pra mim, talvez por eu ter adquirido a síndrome do pânico depois do problema de pulmão que eu tive, que eu acho que veio, não é que veio daí, foi daí que a panela de pressão explodiu, né? A síndrome do pânico, ela vem, eu acho que desde que eu nasci, né? Eu falei até com minha psicóloga, eu falei, eu acho que tinha que ter feito terapia desde neném, entendeu? Porque eu tive uma infância muito difícil, separação dos meus pais. Então, assim, acho que tudo isso ficou na minha cabeça. Às vezes, são coisas, gente, que a gente esquece, mas a gente esquece, mas o subconsciente da gente não esquece, tá ali, entendeu? Então ele vai guardando tudo, é igual uma panela de pressão, uma hora ela vai explodir. Então acho que o ápice da minha explosão foi quando realmente eu tive o problema do pulmão, que eu tive que ir pro hospital, que eu sem família aqui, só com o Max, e naquela incerteza se ia ter que operar o pulmão, se não ia operar ou não ia, e tenta uma coisa não dá certo, tenta outra. Então assim, foi uma coisa que eu fiquei muito ansiosa, óbvio, né? E foi aí que eu comecei a adquirir a tal da síndrome do pânico. Mas do mesmo jeito que ela veio, eu falei, não, ela nunca viveu aqui, né? Então ela vai ter que ir embora também. Deixa eu ver. Ah, tá. E quem me perguntou de fobia, gente, eu acho que fobia
somente com tratamento psicológico mesmo, pra gente conseguir se livrar delas, porque não tem remédio que vai fazer a gente se livrar das fobias. Eu até falo pra muita gente que eu não tenho nada contra o remédio, tanto que eu tomo, né? Mas eu acho assim que tem que ter um certo período também. O remédio, às vezes você faz, sei lá, você faz, toma por 1 ano, 2, faz seu tratamento com terapia, porque você também não pode viver a vida inteira vivendo de remédio, porque uma hora ele não vai mais fazer efeito sobre a gente, né? A pessoa ansiosa, que eu aprendi também, gente, quando ela não consegue. A pessoa ansiosa, ela quer controlar tudo, tá? Ela quer controlar tudo e quando alguma coisa sai do controle dela, ela se torna impotente. Então vem aquela sensação de frustração. Então a gente entra num isolamento emocional. É muito difícil isso porque ninguém pode controlar tudo, ninguém pode controlar o mundo. Não tem como a gente controlar o mundo. Então acho que é por isso que a pessoa ansiosa sofre tanto. A gente quer controlar a nossa vida, a vida das pessoas que estão à volta da gente. Eu queria controlar a vida dos meus filhos lá no Brasil. Eu queria controlar o horário que eles chegavam da escola, o horário que eles iam almoçar, o horário... Gente, eu vivendo aqui, então eu cheguei à conclusão que eu não podia fazer isso. Hoje eu tô muito mais relax. Hoje meus filhos, minha filha já tem 16 anos, ela sai, vai pro cinema, vai pro shopping. Tudo bem, gente, eu fico ainda mó ansiedade, fico ligando pro meu ex-marido, onde tá a menina, já chegou, não chegou, porque meu filho não sai muito ainda de casa. Mas eu aprendi que não adianta, não adianta. Eu tô aqui, eu não vou conseguir controlar nada, sabe? Então, claro, a gente tem que ensinar, tem que explicar tudo, mas não adianta. A vida, ela tem 16 anos, daqui a pouco ela vai ter 18, ela cresceu. Eu tenho que aceitar isso também, né? Max tá mandando mensagem, peraí. Ah, tá. Daqui a pouco eu respondo isso. Eu não cortei não, que meu Movie Maker tá com problema. Então, se eu tiver que editar esse vídeo, eu tenho que ir lá pro escritório de Max, editar no computador lá, e eu quero editar aqui de casa mesmo. Bom, eu quero falar pra vocês o seguinte. Um exercício que eu aprendi também. Quando você começar a entrar em crise, gente, sua mente começar a viajar lá pro passado, aí você começa a ficar ansiosa, né? Porque a mente da gente é uma beleza pra viajar, né? Então, assim, você se faz uma pergunta. O que eu estou fazendo e sentindo nesse exato momento? A partir do momento que você fizer essa pergunta, o que eu estou fazendo e sentindo, você vai trazer sua mente pra realidade, pro agora. Então, assim, essa é uma pergunta que vocês deviam anotar. E é uma pergunta muito boa para se fazer quando a gente entrar em alguma coisa de crise, porque ela te faz voltar pra agora, sabe? Pro presente, tá? E outra coisa, o que quero pra mim nesse exato momento? Não é o que eu quero pra mim daqui 2 anos, o que quero pra mim nesse exato momento. É outra pergunta também que a minha terapeuta me ensinou a sempre estar fazendo pra mim quando minha mente começar a dar aquelas viajadas. Tem uma técnica que é chamada de técnica parda, eu anotei pra vocês. A técnica é o seguinte, nós temos que usar a palavrinha parda. Então P de percepção. A percepção é um processo de mudança, pois não podemos mudar nada que não podemos perceber. A percepção, ela tem que ser sempre acolhedora. Se eu errar, eu vou aprender com meus erros. Então, a percepção, gente, a técnica parda é para você usar P, a percepção. A gente tem sempre que estar... que a gente não tem como mudar nada que a gente não possa perceber. Então, a gente tem que estar sempre atenta às coisas que estão acontecendo na nossa vida, entendeu? Nesse exato momento, porque a gente só muda a partir daquele momento que a gente vê o que está errado. E se alguma coisa der errado, a gente pensar que errar, nós vamos aprender com nossos erros e não ficar frustrados, tá? A letra A é de aceitação. É uma virtude proativa
que requer humildade para reconhecer nossas limitações. A gente tem que se aceitar também. A gente não pode ficar pensando, é porque fulano faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não, gente, todo indivíduo tem limitação. Então a gente tem que começar também a aceitar nossas limitações para também não vir as frustrações, tá? R de reflexão. É necessário a gente refletir plena e conscientemente sobre todas as questões. Então, use a reflexão também na vida de vocês. Comece a refletir sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as questões que estão acontecendo, tá? Vamos parar de usar nossa mente só para ficar aí viajando no passado, no futuro e trazendo pânico para a nossa vida. Vamos focar mais no agora. O D é de decisão. A decisão plena e consciente. É necessário uma vontade firme e decidida no sentido da mudança. A decisão, ela nos remete à ação. Como muitas pessoas querem estar bem, mas elas não querem fazer esforços. Então, muita gente estaca por aí. Então, gente, a gente tem que saber que decisão é uma palavra muito importante pra gente. Porque, eu quero sair disso. Eu quero sair desse pânico. Mas o que você tá fazendo pra isso? Nada. Gente, eu tomo meus remédios. Gente, o remédio... Eu vou falar porque, assim, eu fui em congresso de psiquiatras, fui em congresso de psicólogos aqui, e todos falaram a mesma coisa. O remédio, sim, ele ajuda, tá, gente? Ele é importante. Ele vai trazer o seu corpo a um equilíbrio, ele vai trazer sua mente para um equilíbrio novamente. Só que se a gente não se tratar com terapia, e eu não tô falando pra vocês irem lá pagar uma terapeuta, não. Gente, compra livros, leia, comecem a pensar também como vocês podem estar mudando. O que aconteceu na minha vida? Por que esse pânico chegou? O que eu tenho que mudar? Como eu devo agir daqui pra frente? Então, assim, tem pessoas que elas querem ficar boas, mas elas também não fazem nada pra isso. Então fica difícil, né, gente? É complicado, porque a gente tem que fazer alguma coisa pela gente. Infelizmente, a síndrome do pânico, ela é uma doença que ela só depende da gente pra se curar. Olha, pra vocês terem uma ideia que só depende da gente, tem muita gente da família da gente que nem entende o que tá acontecendo. É difícil uma pessoa entender o que tá acontecendo dentro de nós. A pessoa, imagina, como é que a gente vai explicar pra uma pessoa que a gente tem pavor de pegar um ônibus, de ficar numa fila, entendeu? Que a gente tem pavor de ir no portão da casa da gente. Então, assim, é muito complicado para as pessoas entenderem. Eu não obrigo ninguém a entender que eu tenho síndrome do pânico e o que é isso, porque eu imagino que seja complicado sim para as pessoas entenderem. Como se alguém chegar para mim e falar assim, nossa, Dani, eu tenho um transtorno bipolar. Como eu conheço pessoas com transtorno bipolar. A gente fica pensando, nossa, mas como? Será? Uma pessoa tá bem, daqui a pouco ela tá ansiosa, daqui a pouco ela tá down, tá up, down. Sim, mas acontece, não aconteceu com a gente, da síndrome do pânico, então a gente tem que entender as outras pessoas também. Hoje em dia eu aprendi a entender muitas pessoas, tá? E o último A é de ação. Uma vez que você decidiu mudar, que você decidiu sair disso, gente, torna-se essencial a ação plena e consciente. Porque a partir do momento que você falou, não, eu não quero mais isso pra minha vida, eu não quero mais isso dentro da minha vida, você tem que tomar ação, tomar as rédeas da situação para sair disso. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar, sabe, culpando as pessoas, que minha família não entende, meu marido não entende, meu pai não entende. Não, gente, ninguém vai entender. E só depende de vocês para sair disso. Eu tive essa síndrome aqui, eu não tinha família perto de mim, tinha o Max, talvez por minha sorte, a mãe do Max é médica, ela explicou a Marcos o que estava acontecendo comigo, então ele até que me entendeu, só que eu nunca cobrei ele também me entender tanto, porque ele não podia, eu queria que, como que eu vou querer que ele entenda uma coisa que, sabe, que nem eu tava entendendo o que estava acontecendo comigo. Então, gente, depois dessas diquinhas aí que eu dei, né, que foram coisas que eu aprendi na terapia nesses últimos meses, coisas que eu aprendi com os livros, eu quero falar pra vocês o seguinte, que eu tô muito bem hoje em dia, voltei a minha vida praticamente toda, eu não vou falar assim toda, porque eu ainda tenho certas limitações, sim.
Se eu tiver que ir para um lugar muito longe sozinha, eu vou, mas eu vou ficar mais ansiosa. Então, assim, coisa que antigamente não me acontecia. Então, são coisas que eu trabalho pra eu voltar a ter, assim, aquela minha liberdade. Eu acho que a síndrome do pânico mexeu muito comigo por causa disso. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita liberdade. Eu fui uma pessoa que eu ia para onde eu queria, eu vinha para onde eu queria, eu voltava para onde eu queria. Então, ela me limitou muito a isso, né? Eu fiquei muito dependente do Max na época. Do Max porque era a única pessoa que estava aqui. Então, a gente acaba se apegando à pessoa que está perto de você. Então, eu fiquei muito dependente do Max na época. Desde que eu tive a síndrome, Max já foi 2 vezes para a Rússia, essa é a segunda vez, e eu acho que isso foi até bom para mim, porque eu acho que a minha mente aprendeu novamente que eu poderia ficar sozinha, porque eu achava que eu não ia conseguir ficar mais sozinha dentro de casa. Olha, eu que morei sozinha há tantos anos, eu achava que eu não ia conseguir mais ficar sozinha dentro de casa. Então, eu acho que foi uma superação para mim. Aliás, todo dia é um dia de superação para mim. Eu não deixo de fazer as coisas por medo mais, tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha terapeuta. Se tá com medo, vai com medo. Vai fazer o quê? Porque se você tiver... O medo, ele só vai passar a partir do momento que você enfrentar ele. Infelizmente, se a gente ficar dentro de casa esperando, ele não vai sair, gente. Não vai. Experiência própria. Eu tinha muito medo de entrar no metrô. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei, já contei isso no outro vídeo, eu entrei assim, chorando. A minha mão suava, meu coração batia. E assim, veio um trem. Pensei ainda 2 minutos. Eu vou ou não vou? Eu falei, se eu não entrar nesse trem, eu nunca mais entro no metrô na minha vida. E eu moro numa cidade grande, né, gente? Que precisa pegar metrô. Então, eu entrei. Olha, gente, eu fui dentro do metrô fazendo exercício de respiração. E eu consegui. Na hora que eu consegui chegar onde eu queria, eu chorei, mas foi de felicidade. Não foi de, sabe? Eu chorei de felicidade porque ali eu senti que eu ia sair dessa doença. Ali eu provei pra mim que o pânico ele não ia me dominar. Porque quem tá no domínio da minha mente sou eu. Entendeu? Não é o medo. Então, eu desejo a vocês assim... Eu não sei se eu vou fazer outro vídeo sobre a síndrome do pânico. Só se eu tiver alguma coisa assim mais pra contar pra vocês. Acho que esse vai ser meu último vídeo sobre a síndrome do pânico. Porque... se vocês quiserem, depois eu faço, vou contando, né, alguma coisa nova. Mas, graças a Deus, eu consegui sair disso. Não sei se um dia ela vai voltar, não sei, muita gente fala, as crises voltam, não sei o quê. Eu conheço muitas pessoas que se livraram do pânico há anos e nunca mais sentiram nada. Então, assim, acho que é muito relativo isso de pessoa para pessoa, vai muito de como essa pessoa lida com a doença dela. Eu acho que cada ser humano também é diferente. Eu não vou julgar aqui pessoas que falam que sofrem 10 anos do pânico, mas eu acho que cada pessoa é diferente. Mas eu ainda acho que tem cura. Se não tem cura, tem controle, né? Como eu consegui meu controle. Então é isso, gente. Eu desejo, assim, que vocês batalhem, sabe, gente? Não aprendam a viver com medo, não. Tenham a vida de vocês de volta, que isso é possível. Pode ter certeza, eu sou a prova disso. É possível vocês terem a vida de vocês de volta. Não deixe o medo atrapalhar a vida de vocês. Não deixe o medo prender, aprisionar vocês. Vão viver uma vida aí de liberdade, né? Que eu acho que é isso que a gente gosta. Então eu espero que vocês fiquem todos bem. Se alguém quiser quiser fazer alguma perguntinha, pode deixar aí nos comentários. Eu vou deixar também o link do grupo que eu faço parte no Facebook, que é o grupo do Daniel, Síndrome do Pânico, o nome. Esse grupo me ajudou muito, gente, muito, muito. Eu já tô nesse grupo, acho que desde que eu descobri que eu tinha Síndrome do Pânico, eu procurei, achei o grupo do Daniel. E assim, as pessoas lá se ajudam, né? E você acaba vendo que não é só você que tem isso, você acaba vendo pessoas que passaram por isso, que se superaram, que hoje tem uma vida aí absolutamente normal. E você pode também, com suas experiências, poder estar ajudando outras pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem, se inscrevam no canal, porque eu não faço só vídeos de síndrome do pânico, né? Mas eu faço vlogs sobre a Inglaterra. Pelos meus vlogs vocês podem ver como eu estou indo, porque antes eu não entrava nem num carro. E hoje em dia nos vlogs eu viajo bastante para fazer.
Então, realmente, os vlogs também me ajudaram, acho que muito, a sair disso. Bom, gente, esse vídeo deve ter ficado enorme. Um super beijo, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!